Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Afinal de contas, eu não sei que horário que você vai nos assistir, mas já esteja aí com as nossas saudações, tá bom? Hoje é sexta-feira, meus amigos, olha, sexta-feira, dia 20 de setembro, mais 10 dias, bye bye setembro, hein, gente? Tá passando muito rápido, pelo amor que desceu de Deus, muito rápido e também muito calor na nossa cidade, calor demais. Como se não bastasse o calor, ainda tem para alguns a falta de energia. A Energisa aí tá botando quente, tanto corta a energia literalmente e também como corta também o fornecimento, meu amigo. Tem muita gente reclamando. Ontem no bairro Cidade, a academia de polícia deu o maior auê lá, faltou energia, gente. O pessoal, uma casa lá, um senhor doente, acamado, sem energia, naquele calor que tá fazendo aqui em Porto Velho, olha, não é para qualquer um não, hein? Tem que ser muito, mas muito teimoso mesmo. Mas vamos falar sobre coisa boa, gente, coisa boa. Porto Velho é uma cidade carente de cultura, carente de eventos, mas tem gente que, como diz, tá furando esse gelo aí e tá sendo teimoso, muito teimoso. E eu tô aqui para falar, sabe o quê? Sobre o palco giratório, esse evento belíssimo, magnífico, que nós só temos é agradecer e tentar, é claro, fortalecê-lo cada vez mais. São espetáculos culturais, teatro, muita gente veio, e tudo que é melhor, de graça. Você sai de casa, leva a família lá no Teatro do Sesc e olha, assiste de graça, espetáculo da mais alta qualidade. Olha, eu sempre falo, quando vem cultura, tem mais aqui abrir os braços, falar, não, venha, venha. Não ao contrário do nosso presidente, infelizmente, né? O nosso Chico Buarque, esse patrimônio nacional que nós temos que honrar. Qualquer lugar do mundo, qualquer governo que tivesse um Chico Buarque na população, iria assim, tapete vermelho para ele sempre. Mas, como se trata de Brasil e em tempos sombrios, as coisas são diferentes. Ganhou o prêmio Camões de literatura, que é um prêmio famosíssimo aí no mundo inteiro, dado pelo governo português. E é o seguinte, são 100 mil euros. 50 mil vem do governo português, 50 mil do governo brasileiro. Sabe o que o governo brasileiro falou? Não, que não vai dar os 50 mil. Ou seja, mais um vexame mundial. É triste, muito triste. Vamos falar sobre o palco giratório? Eu queria que você pensasse e refletisse. Eu estou aqui, sabe quem? Com a Andressa Batista. Ela é uma das coordenadoras do palco giratório, está à frente desse projeto há muito tempo. Que, graças a Deus que tem ela aqui para ser a teimosa, a guerreira, né? Andressa, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Muito obrigada. Tá certo. Andressa, quem é a Andressa Batista? É difícil a pergunta, não, né? Não, Opa. é uma pergunta boa, eu acho. Que bom. Andressa Batista, atualmente, eu sou técnica de artes cênicas no SESC. Sou também curadora e coordenadora do Palco Giratório aqui no estado, porque, como vocês sabem, o Palco Giratório é um projeto nacional. Eu sou formada em artes cênicas, por isso que eu exerço essa função, tenho formação em teatro e em produção cultural. E estamos aí fazendo esse evento, realizando o festival mais um ano, já é a 12ª edição aqui em Porto Velho. Caramba, 12ª já? São 12 anos já. Caramba, sem querer. Eu sei que aquela pergunta talvez você fique assim, meu Deus, mais de 12 anos, quantos espetáculos foram apresentados? Em torno de quanto? Mais de... A gente seleciona sempre por ano uma média entre 15 e 20. Fora esses 20 a gente seleciona a nível nacional, tem também os que a gente seleciona aqui no estado, né? Com os grupos que produzem aqui e etc. Então, por ano a gente tem sempre entre 60 e 80 espetáculos. Ao longo desses 12 anos já passou muita gente por aí. Caramba, 62? Dá mais de 700. Que bom que você é bom de cálculo, porque eu sou de humanos. Caramba, é muita gente, que bom, bonito, hein? Agora, o que é o palco giratório? Me defina, explica para o meu internauta. Palco Giratório é um projeto que surgiu em 98, então já tem aí 21, 22 anos. Certo. Ele é um projeto de circulação e intercâmbio de artes cênicas. O que é essa tal de circulação e intercâmbio, né?
Na verdade, a gente seleciona grupos e espetáculos de teatro, dança ou circo, e aí leva esses grupos para apresentar em outras cidades e para realizar a troca, tanto com os artistas como com o público. Então é um projeto de circulação porque ele passa por todos os estados do país e por isso a gente chama de giratório. E é de intercâmbio porque durante o festival ou as outras apresentações, que chama de etapa em algumas cidades, é possível fazer oficinas, que são cursos rápidos, né? É possível a gente fazer intercâmbios, então junta um grupo do estado com um grupo que veio de fora para eles trocarem experiências. Então a gente também tem algumas ações, por exemplo, voltadas para o público, que tem um bate-papo no final. É uma proposta do encontro. Para resumir bastante, sim, eu penso que o Palco Giratório é uma proposta de encontro entre artistas e públicos, entre artistas e artistas, entre pessoas, que é o que o nosso país precisa, né? É um grande encontro, né? É um grande encontro. Tá certo. Agora, o palco giratório, como ele é mantido? O Palco Giratório é um projeto do SESC, do Departamento Nacional. O SESC, na verdade, é um sistema ligado à FEComércio, no caso, aqui em Rondônia. Quem mantém esse sistema é o senhor Ranieri Coelho, que é o presidente do sistema FEComércio e também do SESC e do Senado. E aí esse projeto foi criado a nível nacional e ele começou em alguns pequenos estados. Não pequenos estados, na verdade, ele começou pequeno, indo apenas para alguns estados, e depois que ele foi ganhando corpo e chegando ao Brasil inteiro. Mas esse projeto é mantido sempre pelo SESC. Em cada lugar, e aí depende de cada estado, de cada cidade, tem algumas parcerias. Por exemplo, em Ji-Paraná, a Prefeitura de Ji-Paraná é nossa parceira. Então, eles recebem as apresentações e atuam junto com a gente para realizar a mostra lá em Ji-Paraná. E aí isso varia em cada estado, em cada cidade. Aqui, por exemplo, os grupos de teatro são muito nossos parceiros. A gente tem uma ação acontecendo essa semana na sede de um grupo, que é o Tapiri. É do Grupo Imaginário. E aí eles recebem as ações também, recebem apresentações, recebem ações formativas, oficinas. O realizador é o SESC, através da FEComércio, mas a gente tem parceiros que agregam e nos ajudam a realizar o festival aqui em Rondônia, por exemplo. Agora, essas peças que vocês escolhem, por exemplo, as peças que vêm aqui para Rondônia, como é que é feita essa escolha? Tipo assim, vamos escolher uma peça que tenha mais a ver com a realidade local, ou que tenha uma temática mais meio ambiental, ou mais social? Como é que é feito essa... Na Porque verdade, não deve ser fácil fazer essa filtragem, né? não é nada fácil, porque felizmente o nosso Brasil produz coisas muito lindas e muito significativas no campo da cultura. É que muitas vezes a gente acaba não acessando, mas o processo é um pouquinho longo. Ele dura mais ou menos 1 ano. E aí a gente começa que em cada estado tem pelo menos uma pessoa que é o curador do projeto. O que isso significa? Significa que nesse estado ele assiste os espetáculos que estão passando, ele conversa com os artistas, ele faz oficinas e fica atento a essa produção para depois indicar para uma curadoria nacional. Quando a gente indica para uma curadoria nacional, aí a gente vai ter um grupo de 33 curadores assistindo vídeos de espetáculo e analisando essas propostas. Aí todo mundo vota, dá um parecer e depois a gente se reúne presencialmente, essas 33 pessoas, para discutir os espetáculos e para selecionar uma programação que varia. Geralmente é entre 15 e 20 espetáculos. Esse ano nós selecionamos 20. E aí, quando a gente seleciona esses 20, cada estado do Brasil tem um formato diferente de fazer. Como aqui em Rondônia a gente faz o festival, o que é um festival? Significa que toda a programação selecionada para o Brasil vem para Rondônia. Isso não acontece em todos os estados. Na região norte, somente Rondônia e o Amazonas que realiza festival e recebe a programação inteira. Mas tem estados que recebem 4 espetáculos, 5, e aí depende também da dinâmica do SESC desse estado. Aqui, como a gente faz o festival, a gente é privilegiado, na verdade, que a gente recebe toda a programação. Então, eu não tenho bem que escolher um tema ou algo do gênero, porque a gente já recebe tudo. E aí, o que a gente seleciona, na verdade, é a programação local, que vai compor com esses que vêm de fora. Ok. Andressa, você está há quanto tempo trabalhando com o palco giratório? 3 anos. 3 anos, né? Tem alguma peça assim que te marcou, que foi uma peça que chamou a atenção do público, que
se destacou mais que as outras? Acho que todas são muito boas, mas uma que se destacou mais. Todo ano a gente fica numa dificuldade que é tentar montar o top 5. A gente tenta selecionar 5, que é os mais, porque a gente nunca consegue elencar só uma. Cada espetáculo é tão bem construído a sua forma e tem uma temática tão pertinente para as discussões de hoje que é muito difícil selecionar só um. Então, por exemplo, esse ano a gente está indo para a última semana do festival, mas a gente ainda está com dificuldade de tentar selecionar os 5. Ainda tem mais uma semana de apresentação. Esse ano a gente teve, por exemplo, uma forte discussão do corpo negro na cena, de como o racismo está enraizado na nossa sociedade. Ontem mesmo nós tivemos uma apresentação e um bate-papo falando sobre isso. A gente traz algumas questões de acessibilidade esse ano. Estamos com cena expandida, que é uma proposta que é para além do espetáculo. Não é aquele momento em que você vai lá e assiste, mas outras possibilidades de encontro. Uma das cenas expandidas, por exemplo, que aí eu acho que é um dos meus favoritos, foi uma ação para pessoas cegas, com deficiência visual e alguns videntes. Então a gente congregou pessoas nessas condições num determinado espaço e eles fizeram o que a gente faz sempre, que é experimentar novas coisas. Mas isso através do teatro, entende? Então eu acho que foi muito significativo também ter essas pessoas assistindo o espetáculo, e a gente fala assistindo mesmo, porque a audiodescrição vem para isso, vem para que as pessoas cegas também tenham condições de assistir o espetáculo. E eu acho que essa ação desse ano foi muito significativa para mim. Então, para esse ano eu poderia talvez dizer que a cena expandida foi meu favorito, mas é muito difícil, porque tem muita coisa linda acontecendo. Eu acho muito interessante essa coisa da inclusão, né, de outras minorias, né? E quando você abre um espetáculo desse para pessoas com deficiências auditivas, visuais, eu acho assim de uma grandeza muito grande. E você falou que houve debate em torno da questão do racismo, né? Como é que a população, o público reagiu? As reações são muito diversas, na verdade, como nós somos diversos, né? Eu acho que o importante é que o SESC abre o espaço do diálogo quando ele traz esses espetáculos e propõe um bate-papo. E aí as pessoas têm que se sentir livres para colocar suas questões e também para receber um feedback sobre elas, né? E é isso que tem acontecido, na verdade. Tem sido um diálogo muito saudável e que eu acho que é o que a gente precisa no momento. A gente não tem que estar nessas questões de ficar todo mundo dividido, cada um para um lado. Acho que a gente precisa conversar. É isso que tem acontecido muito na edição desse ano, e nós estamos bem felizes por isso, porque uma parte do papel do SESC é esse, é essa ação social mesmo. Tá certo. Você falou que o espetáculo Palco Giratório acontece em Porto Velho e em Paraná, não é isso? Na verdade, ele aconteceu esse ano já, porque agora a gente só está com Porto Velho, mas a gente tem o festival em Porto Velho, que esse ano está durando 22 dias. Em Paraná a gente teve uma mostra de 7 dias, que acabou agora no dia 15. E além disso, a gente tem a circulação estadual de um espetáculo, que ele passou por Vilhena, Ariquemes e Nova Mamoré. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a gente já terminou essas etapas do interior agora, seguimos com o projeto só aqui na capital. Mas eu acho bem importante você tenha tocado nesse ponto, porque isso é uma das tônicas do projeto. A gente pensa em deslocar os centros e não ficar só na capital, mas também chegar aos interiores e essa população que também quer assistir teatro igual a todos os outros. E merece, da capital. né? Claro, todo mundo merece, é um direito, né? Verdade. Quais são as dificuldades para se fazer um palco giratório? Que não deve ser só flores, né? É um projeto muito grande e aí ele acontece em rede. Então a gente tem algumas dificuldades que eu penso que é o que mais nos escapa a mão. Por exemplo, desde o ano passado a gente tem tido uma dificuldade muito grande com voos. Então os voos são cancelados, são remarcados. O grupo não chega a tempo da apresentação e não há tempo de marcar para depois, porque ele já tem que ir para outra cidade. Isso é uma das questões que mais tem impactado o projeto, inclusive financeiramente, porque para voar para o norte do país é muito caro, né? É um custo muito alto, sim. E as outras dificuldades são basicamente de estrutura, assim, porque alguns equipamentos, especialmente de iluminação, são muito específicos do teatro. E como é que a gente não tem
uma sequência grande de eventos, tem muitos equipamentos que a gente não encontra aqui em Porto Velho. Aí é preciso fazer adaptações, preciso que o grupo pense outras formas de fazer iluminação. Tem que ser criativo, né? Tem que ser criativo. Mas isso a gente é. Eu acho que se tem uma coisa que a cultura desse país é criativa. E não só criativo, como resistente, né? Sim, com certeza. Mas é a tônica da cultura também. Eu acho que a cultura sempre esteve à frente dos tempos. Ele sempre reflete a vida, né? Assim, os espetáculos, todas as produções, todas as obras de arte sempre refletem a vida. Então eu acho que nisso nós somos bons, em ser resistentes. Tá certo. O Sesc, para as peças que são selecionadas, vocês remuneram os grupos? Sim, todas as ações do Programa de Cultura do SESC têm remuneração, tem um pagamento de cachê. Inclusive, isso é bem importante que você tenha perguntado, porque atualmente o SESC é uma das únicas instituições do país que reconhece o trabalho artístico como um trabalho. É muito comum as pessoas dizerem assim, vem e apresenta aqui para divulgar o seu trabalho. Só que de divulgação, né? Em divulgação o artista não paga conta, ele precisa pagar as contas no final do mês, como todo mundo. E é um trabalho, é importante que se reconheça isso, né? E o SESC tem essa preocupação de remunerar todos os artistas que participam do projeto. Você está me lembrando, Andressa, perdão, quando às vezes as pessoas chegam assim e falam assim, mas você só faz arte, você não trabalha não? É isso. Né? Gente, isso é um trabalho, né? É um trabalho, e é muito trabalho, sim. Muito. Na verdade, por exemplo, a gente tem falado sobre isso esse ano também. As pessoas chegam no teatro e assistem um espetáculo de 50 minutos. Mas para esse espetáculo de 50 minutos acontecer, a gente já passou o dia inteiro fazendo uma montagem. E antes disso, o grupo já teve meses de ensaio. E isso envolve custos mínimos, como deslocamento, alimentação. Tudo isso precisa ser pensado, porque de fato é um trabalho, né? Assim, demora muito, só que tem uma certa ideia de desvalorização da cultura, de que não é trabalho, de que é coisa de quem não tem o que fazer, e não é isso, é um trabalho, e é um trabalho sério, muito sério, na verdade. Quem acompanha sabe que demanda muito, que tem um esforço físico, mental, emocional, e é importante a gente entender que o trabalho do artista também é um trabalho, assim, como um outro qualquer. Eu acho muito bom, Andressa, que um palco giratório, ele consegue levar a população em contato com uma arte que ela, no dia a dia é muito difícil ela ter. E também mostra isso que nós estamos falando agora, que é um trabalho, que não é algo, é profissionalismo. Uhum. Não é algo assim, pegou de improviso e fez, né? Não, de jeito nenhum. E especialmente, falando desse festival, do Palco Giratório, é como eu mencionei há pouco, né? Assim, a gente trabalha um ano inteiro para realizar o festival. E agora que a gente está realizando aqui, eu já estou trabalhando no do ano seguinte, a gente já começou esse processo. Isso é que nem escola de samba e carnaval, né? Acabou o desfile, já está pensando no outro, né? Exatamente, é isso. E no nosso caso, a gente começa a pensar antes, porque, por exemplo, a priori a gente já assistiu tudo, já selecionou tudo que vai estar na programação do ano que vem. Só precisa aguardar o aval dos nossos diretores e presidentes do SEDC. Mas, de fato, é isso. A relação com a escola de samba demonstra muito, assim, a ideia. A gente trabalha o tempo todo, para que realmente aconteça. E aí tem uma outra coisa que eu acho importante dizer, que, em geral, as pessoas dizem assim, mas aqui em Rondônia não tem essas coisas, né? Só tem em setembro, quando vem o palco. E, na verdade, gente, tem grupos aqui trabalhando o ano todo. Tem espaços de grupos, tem sedes de grupos, tem cursos sendo oferecidos. Então é legal dar uma procuradinha também, porque aí você tem ao longo do ano outras programações que pode participar e não só o palco giratório. Mesmo no SESC, a gente tem programação o ano todo de cultura, assim. Tem muitos cursos, tem muitas oficinas, tem muitas apresentações. E a gente tem 5 áreas lá, que é música, cinema, artes visuais, literatura e artes cênicas, que está dentro do teatro, a dança e o circo. Então tem muita ação acontecendo ao longo do ano. Toda semana tem um evento diferente de cultura acontecendo no SESC. Então, acessem a programação, olhem no nosso site e venham participar com a gente, porque tem muita coisa acontecendo. Tá certo. Andressa, infelizmente quem trabalha com tempo, assim como um espetáculo de teatro, né? Sim. Então, Andressa, eu queria que você reforçasse os espetáculos que vão ter nesse final de semana, fizesse o convite e as suas considerações finais.
Obrigada. Então, quero convidá-los para assistir no sábado o espetáculo Se Eu Fosse Iracema. É um espetáculo que está vindo do Rio de Janeiro e discutir a questão da mulher indígena hoje. E no domingo a gente vai ter um espetáculo Cavalo Marinho, que é de um grupo de tradição vindo do interior do Pernambuco. É um trabalho muito rico da nossa cultura popular, então não percam a oportunidade de assistir. E aí eu quero aproveitar também para agradecer esse espaço, dizer que é muito importante a gente discutir cultura nesse país. E em nome do presidente do Sistema Fé Comércio, que é o senhor Ranieri, dizer que é muito importante que a gente consiga, em algum momento, assim, durante a semana, parar e considerar que a cultura também é um bem-estar. Então, venham, participem com a gente, é tudo gratuito. Aí a casa está aberta, é só chegar. Então, sábado, domingo, que horário? Sábado é às 20 horas, tem que chegar 1 horinha antes para conseguir pegar a sua senha. E no domingo é às 18 horas. Olha, então, dizer que não tem o que fazer final de semana é mentira, né? Tem bastante coisa para fazer, venham. E cultura de qualidade, né? Sim, com certeza. Andressa, muito obrigado por essa conversa conosco. Assim, nós estamos, o Rondônia Vivo está de portas abertas. Nós, o Paulo Andreoli é um cara que comanda esse barco aqui, ele admira muito cultura. Falou que é cultura, ele fica louco, ele quer saber. E a gente está assim com espaço para vocês sempre. Tá bom? Obrigada. Valeu, Andressa. Obrigadão, hein? E você que ficou aí, meu caro internauta, eu só agradeço bastante, desejando aqui uma sexta-feira de muita paz, muita luz e, acima de tudo, muito equilíbrio. E isso é extensível ao final de semana também, tá? Se for beber, por favor, não dirija, meu amigo, para não fazer besteira com ninguém e nem com você mesmo. Tá bom? Um abraço, um bom final de semana e até segunda-feira.